que a luz de Jesus possa brilhar em nosso coração e que essa luz nós possamos refletir aos outros. Desejo um bom sábado para todos, na companhia do nosso bom Deus. Vamos aguardar o culto em reverência. Não te retires na tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me, ó Pai, a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Pai eterno, certamente que eu não sei fazer uso das palavras da mesma forma que Davi, mas que no uso do dom que tu lhe deste, nesta manhã nós viemos suplicar a tua presença no nosso meio. Suplicar que todos nós possamos sentir realmente que estamos diante de ti e que diante de ti em humildade inclinamos os nossos seres e nos entregamos nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo. Amém.
fogo aos putos. Bem, olha, tenho uma pergunta para fazer a vocês. Todos vocês gostam de beber água? Eu gosto de beber água suja ou fresca? Fresca? Então vamos lá beber um pouco de água fresca. Quem quer beber água? Eu espero. Quantos meninos têm? Só tenho alguns copos. Se calhar não dá para... Mas também se vocês beberem no outro copo, não há problema nenhum, pois não? Vamos lá. Quem é que quer beber água? A água é fresca, não é? Lá, Diogo, pega. Oh, aqui não. Estás distraída? Está distraída. Vamos, Martim, pega. Martim, dá-me um copo. Água fresca. Nós todos devemos beber água fresca. Água suja não basta para beber, pois não? E eu tenho uma história para contar a vocês. Parte de uma história que tem a ver com água suja. Com água fresca. Vocês bebam, mas bebam tudo, para não tomar no chão, está bem? Ainda não estás, Pedro? Não, não bebes. Não gostas de água fresca, mas... Cláudia, ainda não bebeu. Diogo também ainda não bebeu. Agora é a última vez, está bem? Eu tenho que contar a história, senão depois estou relevando para mais maçã. Agora só para a Maria, para a Margarida e acabou. Pronto. Bebam a vossa água. A história que eu vou-vos contar hoje é acerca de um personagem da Bíblia que se chama Eliseu. Antes do Eliseu fazer aquilo que eu vou-vos contar, isto é uma história verdadeira, que a história está todas as histórias que estão na Bíblia são verdadeiras, exceto aquelas parábolas que Jesus contou. Mas isso são outras coisas, são outras histórias. O Eliseu era amigo do Elias. E quando o Eliseu... vocês deem-me os copos. Deem-me os copos. Deem-me os copos. Senão vocês estão sempre a fazer barulho com os copos e não estão com atenção à história, não é? Não consegues beber? Vem aqui. Vá lá, os copos. João, Pedro. Vá, um de cada vez, senão vocês não começam a despacho. Vá. Os copos, João. Pedro, copo. João, copo. Isso, pronto. Alexandre, o copo. O copo, vá. Pedro, copo. Pronto. Assim vocês vão prestar mais atenção à história, está bem? Então, como eu estava a dizer, o Eliseu andava com Elias, porque o Eliseu estava a aprender tudo acerca de Deus com o Elias, porque o Elias um dia iria para o céu, o Elias sabia que ia para o céu. E quando o Elias subiu ao céu, o Eliseu ficou no lugar do Elias, não foi? Vocês todos sabem essa história. E quando o Elias subiu ao céu, o Eliseu recebeu o manto que o Elias tinha nos seus braços. O Elias deitou o manto para baixo para o Eliseu ficar com o manto. Isso queria dizer que o Eliseu ia ficar no lugar do Elias. E então, ele desceu a montanha e estavam os discípulos daqueles dois profetas estavam à espera que eles viessem, mas só apareceu o Eliseu. Só apareceu o Eliseu, não foi? Então o Eliseu, quando se aproximou, eles viram que o Elias já não estava só o Eliseu,
E eles começaram a se perguntar onde é que estava o Elias. Então, o Eliseu deitou o seu manto no rio, a água se afastou e o Eliseu passou e foi para o pé deles. E eles ficaram ao pé de uma cidade que se chama Jericó. Certa vez, logo a seguir, as pessoas da cidade vieram ter com o Eliseu muito aflitos. Porquê? Porque as águas do rio estavam frescas como a água que vocês beberam. Não, as águas estavam poluídas, as águas não prestavam para eles beber, não prestavam para eles cultivar, porque eles tinham que regar os seus cultivos com a água, e a água tinha que ser fresca, e a água não estava fresca. O que é que o Eliseu mandou fazer? O Eliseu mandou alguém buscar sal. E para quê? Sal para deitar na água que estava suja. Queres-te sentar? Senta-te. Para deitar o sal na água que estava suja. E como é que a água ficou? A água ficou boa, não é? Então, como vocês beberam esta água fresca, aquele povo daquela cidade, da cidade de Jericó, passou a ter a água que estava suja, passou a ter a água fresca. E sabem, um dia Jesus disse: quem beber da minha água jamais terá sede, não é? Então, nós devemos... não vou dizer isso, tu sabes onde é. Jesus disse: quem beber da minha água jamais terá sede. E é isso que nós todos devemos fazer. Devemos ser sempre amigos de Jesus, ser obedientes e beber sempre da sua água, ok? Agora nós vamos cantar um cântico e vou pedir para vocês todos ficarem aqui, que nós todos, os outros jovens todos vão se juntar a vocês e vamos cantar um cântico, está bem? Bom sábado. Jovens do Funchal não podia deixar de pensar nos pais. Portanto, nós adultos, com mais idade, talvez este dia nos passe mais despercebidos. Mas aos jovens não passava despercebido o dia 19 de março. Então o que é que pensaram? Homenagear os seus pais levando a Deus com o hino. E a seguir será distribuído um pequeno marca-páginas também para que tenham uma recordação dos seus filhos que se dedicaram muito em fazê-lo, para que possam se lembrar que os filhos sempre se lembram dos pais. Que sempre está o bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro.
desta singela, bonita homenagem aos pais em particular. Todos nós temos um pai que é um pai extremamente amoroso e preocupado connosco, que é o nosso Pai do Céu, que também hoje devemos homenagear como tal. Eu vou passar a palavra ao pastor Ruben Abreu. Ele é o nosso convidado para esta Semana de Oração de Jovens. O pastor Ruben, neste momento, desempenha as funções de secretário da nossa União, mas, acima de tudo, eu sei que ele tem um carinho especial pelos jovens. Ele foi departamental de jovens durante bastantes anos e eu sei que os jovens ficaram no seu coração e é com um grande prazer que ele está aqui para dirigir esta Semana de Oração de Jovens. Portanto, eu quero aproveitar para lhe agradecer a disponibilidade por estar aqui e quero também desafiar todos os jovens, não apenas os jovens de idade, mas também os jovens de espírito, que ao longo desta semana possam, se assim o desejarem, aproveitar o programa especial que vai ter lugar. Pronto, sem demora, então passo a palavra ao pastor Ruben Abreu. Permitam-me, antes de mais, saudar toda a Igreja, os jovens em particular, e fazendo minhas as palavras do pastor António, é realmente um prazer estar convosco durante esta semana para poder partilhar da experiência com Cristo. Na última semana, e por causa disso tivemos que fazer um ajuste na data da Semana de Oração, eu tive a oportunidade de estar em Moçambique com o pastor Eduardo Teixeira, onde tivemos a tratar de assuntos que dizem respeito ao interesse da obra em Moçambique, mas também aqui em Portugal, e do relacionamento particularmente entre instituições como a Casa Publicadora. E tivemos a oportunidade de pregar em algumas igrejas em Moçambique. Dizer-vos que a igreja ali representa cerca de 250 mil membros, de onde 80% têm menos de 35 anos. Porque a esperança de vida só ultimamente tem vindo também a crescer com o desenvolvimento da própria sociedade. E por isso era normal, ao apresentar-me perante uma Assembleia, que tivesse uma audiência praticamente cheia de jovens. Jovens que fizeram questão de que pelas igrejas de Portugal onde passássemos, pudéssemos apresentar as melhores saudações e o mesmo espírito cristão. Mas isto para vos dizer que, mesmo em Moçambique, numa das nossas igrejas, eu encontrei lá um madeirense. E quando eu soube que era madeirense, dirigi-me a ele, perguntei se conhecia algumas pessoas, ele não conhecia ninguém. E depois é que ele me explicou. Ele era madeirense, mas conheceu a igreja e a mensagem, tendo-se convertido já em Moçambique. Pela graça de Deus, o Senhor tem estes caminhos que nos leva a todos. No ano de 2001, eu tive o privilégio, enquanto diretor do Departamento de Jovens da nossa União, de participar no segundo grande congresso, o segundo Congresso Mundial de Departamentais de Jovens. O primeiro deles tinha acontecido no ano de 1904 e quase 100 anos depois voltou a existir essa situação. E estava ali gente de todos os tipos, uniformes de desbravadores de todas as cores, mas sentíamos-nos unidos no mesmo espírito de desbravadorismo que só aqueles que têm isso no coração conseguem compreender aquilo que eu estou a falar.
E naquele dia nós estávamos para o check-in e eu tinha ao meu lado o pastor Jonathan Terrell, que alguns tiveram a oportunidade de o conhecer na Costa de Lavos, num acampamento nacional de desbravadores. E nessa altura ele era o diretor do departamento em Espanha e nós estávamos juntos a fazer o check-in. E muito amavelmente chega um americano, todo sorridente, e pergunta-nos de onde é que nós éramos. E eu, cheio de gosto, imediatamente eu disse que era de português. Eu vinha de Portugal. E o meu colega, ele diz, mas eu venho de Espanha. O americano ficou assim a olhar para nós e começou a dizer assim baixinho, Portugal, Portugal, Portugal. Isso é uma província espanhola, não é? É evidente, o espanhol ficou todo sorridente e o meu sorriso não era igual ao dele. Mas passado alguns instantes, chega um outro americano a que ele, cheio de gosto, nos apresenta, olha, estes são dois espanhóis, um de Madrid e outro de Portugal. Eu olhava para ele de cima para baixo e diz o outro americano assim muito depressa, Espanha, Espanha, isso é no México, não é? De uma forma muito, muito rápida, tantos anos de história, tantos anos de guerra, de intrigas, tantos anos de identidade, ficou tudo ali fundido daquela maneira simples. Perdeu-se a cultura, perdeu-se a identidade, perdeu-se a independência. No fundo, aquilo que faz de nós quem somos. Se há uma coisa que eu me apercebi ao andar pelo mundo, e sobretudo nos 5 anos que tive a oportunidade de viver em França, foi que quanto mais fora nós estamos, mais sentimos a identidade daquilo que nós somos. É um prazer quando víamos uma bandeira portuguesa num carro que passava e que tinha lá escrito eu sou português. Porque esta é uma das questões da vida. Esta é uma das questões essenciais para nós, sabermos quem somos. Sabermos e compreendermos quem é que nós somos no final. Qual é a nossa identidade? E identidade não é apenas uma questão de nome. Se eu perguntasse ao pastor António e lhe dissesse quem és tu? E ele me respondesse, eu sou o António, e eu dizia, quantos Antónios é que há na sala? Qual é a diferença? Isso é um nome pelo qual nós somos conhecidos, mas a nossa identidade ela é feita com os adquiridos da nossa experiência, daquilo que ouvimos dos nossos pais, das circunstâncias em que nascemos, da forma como os nossos pais nos contam que nós fomos concebidos, das dificuldades que eles tiveram para nos educar, para nos fazer crescer, das experiências das escolas, dos amigos com quem brincamos, dos sítios por onde passamos. É claro que se eu digo que sou um homem, não estou a mentir. Mas isso não é uma parte daquilo que eu sou. Não me é o todo. Às vezes, inclusivamente, nós temos uma identidade quando estamos em casa, mas quando vamos para a escola, nós já temos uma outra identidade. Às vezes, nós temos uma identidade quando estamos num grupo de desbravadores, mas quando estamos com outros amigos que não têm nada a ver, parece que a nossa essência muda no nosso próprio comportamento. Às vezes, muitos jovens me têm dito que uma das grandes dificuldades dos dias de hoje é assumirem a sua identidade como cristãos. E viver não no meio de uma dicotomia, de uma vida com duas caras,
mas realmente saber quem eu sou. E isto é de tal maneira importante que nós vamos encontrar que o próprio Cristo, ele vai colocar esta questão. Ele vai colocar esta questão aos seus discípulos. Mas porque estamos numa semana de oração, eu gostaria de que nós pudéssemos fazer um pequeno exercício e ao mesmo tempo tomarmos algum momento, um primeiro momento de oração. Que nós pudéssemos pensar 3 coisas que identificam aquilo que eu sou. Não é os papéis que eu desempenho, não é os meus nomes, não é nada disso. Realmente aquilo que eu sou perante mim e perante Deus. Que eu sou na honestidade de uma vivência sem máscaras, de uma vivência sem cera, mas eu perante Deus. 3 coisas. E depois eu convido-vos a inclinar as vossas cabeças e a podermos, nesse momento, entregarmos ao Senhor aquilo que nós somos, aquilo que nos identifica e que faz de nós aquilo que hoje eu sou, para que o Senhor nos possa acompanhar e transformar à sua imagem e semelhança. Enquanto o vamos fazer, eu vou pedir à técnica que possa colocar uma música muito baixinho de reflexão. 3 ideias, 3 coisas que fazem de mim aquilo que eu sou. E depois, em oração, eu poder colocar nas mãos de Deus. Pai eterno, quantas vezes ao andarmos de um lado para o outro, não temos o tempo necessário para buscarmos a essência do nosso ser. Mas neste mundo nós não queremos andar perdidos, queremos que a nossa identidade esteja baseada em Ti. E por isso nós te vimos suplicar que Tu aceites as nossas vidas como ela é, que Tu as abraces e que Tu a transformes à Tua imagem e semelhança. No nome de Jesus Cristo. Amém. É extremamente interessante de nós vermos que Jesus, Ele vai fazer exatamente esta questão.
ele vai sentir necessidade de colocar esta questão. Em primeiro lugar, aos discípulos. E reparem que ele vai lhe perguntar e dizendo, mas quem dizem os homens que eu sou? E todos vocês se lembram das respostas que Jesus vai obter. Uns dizem que era Elias, outros dizem simplesmente um profeta. Mas isso não chega. E Jesus vai mais adiante e vai perguntar, mas tu, quem dizes tu que eu sou? E aqui a resposta é diferente. Os discípulos no seu todo, eles calam-se. Unicamente o apóstolo Pedro, com aquela sua maneira impulsiva de ser, vai dar uma resposta e vai dizer, tu és o Cristo? O quê? Falta aqui qualquer coisa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na realidade aquilo que Jesus está a fazer, está a dirigir tudo para se centrar no próprio homem, no seu relacionamento. O que importa os outros. Mas muitas vezes nós jogamos papéis sociais. Muitas vezes, se nós não conseguimos ser aquela abertura total perante Deus. Mas reparem que a resposta de Pedro, mesmo se o próprio Cristo vai dizer que ele é inspirado, ele vai dizer que ele é o Cristo. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Para os mais novos, Cristo é nome de Jesus? É uma ratoeira. Cristo é nome de Jesus, é ou não? A resposta é simples. Ou uma ou outra, sim ou não? Estou ali a ver dizer que é, dizer que não, é ou não é? Cristo não é nome de Jesus. Jesus é que era nome. Cristo era a função, era o ungido, queria dizer a razão pela qual ele ali estava, era o Salvador. Mas a sua identidade não vem daí, mas vem da segunda parte daquilo que Pedro lhe vai dizer. Ele é o Salvador porque é o Filho do Deus vivo. E esta é extraordinária a identidade que o próprio Cristo vai demonstrar perante os outros. Num outro episódio, bem mais anterior no tempo, nós vamos encontrar Moisés numa sarça ardente. Vamos encontrar Moisés que recebe uma missão e que Moisés começa a procrastinar, quer dizer, a empurrar sempre que o Senhor lhe chama para ele fazer alguma coisa. Até que ele diz, mas Senhor, quem é que eu digo que tu és ao povo quando eles me perguntarem quem me enviou? Vocês lembram-se qual foi a resposta de Jesus? Eu sou é quem te envia. E esta era uma tradição em Israel, porque o nome era impronunciável. A sua grandeza era tão grande, a sua identidade era tão extraordinária, que ele era impronunciável. É o eu sou. É aquele que era no começo, ontem, hoje e será amanhã. O que é que isto significa? Isto significa que Cristo, nesta terra, ao percorrer toda a sua experiência aqui, ele estudou as profecias, ele foi capaz de aprender com as outras crianças, foi capaz de aprender uma profissão. Em Israel, quando alguém se encontra, é um ato de cortesia perguntar como está. Mas sabem uma coisa? A resposta, se nós a traduzíssemos diretamente, a resposta era: eu estou bem, graças ao nome.
no pronunciamento do grande eu sou. Esta primeira declaração que o Senhor Jesus ele faz, ela vai ter repercussões, sobretudo e em particular, no Evangelho de São João. E no Evangelho de São João, o apóstolo João vai relatar 7 vezes que o Senhor Jesus identifica eu sou, mas que complementa com mais alguma coisa. A primeira delas, e eu gostaria de vos convidar a abrir as Sagradas Escrituras, no Evangelho de São João, no capítulo 8, o versículo 12, e é com ela que nós vamos atentar um bocadinho nesta manhã. Evangelho de São João, no capítulo 8 e o versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Este é uma expressão extraordinária. Eu sou a luz. Mas ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Vejam comigo ainda um outro texto. Um texto que nós vamos encontrar no Evangelho de São João também, no capítulo 1, os versículos 4 e 5. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 4 e 5. E este é logo no começo, quando João introduz o próprio Cristo. Ele vai dizer, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Extraordinário. Aquele que veio para salvar, ele é a luz. Aquele que veio para trazer ao homem a visão das coisas, a possibilidade de existir, não foi compreendido pela força das trevas. Cristo é a própria vida. Luz significa vida. E vocês reparem, meus queridos jovens, que quando nós olhamos para o livro de Gênesis na criação, para que toda a outra vida pudesse vir a existir, qual é a primeira necessidade? Que a luz fosse. Para que a luz pudesse dar origem à própria vida. Mas aqui Jesus ele identifica-se como a luz verdadeira. Não como uma luz apagada, que não tenha influência, ou uma lâmpada fundida, mas a vida é a luz pelo que só por ele estar nos concede essa luz também. Esta é uma afirmação da parte de Jesus que é bastante surpreendente. O texto que nós lemos no capítulo 8 e no versículo 12, ele vai aparecer numas circunstâncias que nos são, de certa forma estranhas. Como se Jesus tivesse a mudar toda a situação. Reparem que ele vai se revelar como a luz a uma mulher que andava completamente perdida no meio das trevas. Uma mulher, a Bíblia identifica-nos não com um nome, mas identifica-nos como uma mulher adúltera. E naquele momento, aquela mulher que não encontrava vida de qualidade, a vida de abundância que Cristo tinha vindo para trazer, ele vai lhe dizer, eu sou a luz do mundo. E a vida daquela mulher começa a ganhar uma outra perspectiva. Tudo começa a ser diferente. Quando ela era apontada por todos os outros
quando ela era apontada a ponto de se sentir pequenina, quase inexistente, sem vida, o Senhor, Ele diz-lhe: eu sou a luz do mundo. Não tens razão nenhuma para te sentir assim, se simplesmente vieres até mim. Meus queridos jovens, meus queridos irmãos, eu creio que todos nós, num momento ou noutro da nossa vida, sentimos-nos desta forma. Sentimos-nos como esta mulher. Esqueçamos o rótulo. Sentimos-nos nas trevas, sentimos-nos perdidos, sentimos-nos desorientados, sentimos-nos insignificantes, magoados, amachucados. Uma vez, aqueles que melhor conhecem ou conheciam a Costa de Lavos, ainda quando havia aqueles quartos de banho ali no meio, naquele morro, numa tarde já perto do pôr do sol, uma moça, no acampamento de companheiros, estava ali sentada, cabisbaixo, e via-se que os seus olhos estavam enevoados por aquilo que ela estava a viver. E eu cheguei-me junto dela e fiz-lhe assim: ao menos dá-me um sorriso. E quando eu lhe disse aquilo, ela começou a chorar desenfreadamente. Naquele momento, eu fiquei sem saber muito bem o que fazer, sentei-me ao pé dela, deixei-a chorar e fiquei a escutar. E ela dizia-me: pastor, na semana anterior a este acampamento eu tentei me suicidar 3 vezes. Os meus pais não sabem. E eu perguntei-lhe: mas e o pastor da tua igreja? E ela dizia-me: eu acho que o pastor nem sabe muito bem o meu nome. 3 vezes? Como é que isso era possível? 21 anos. Nem sequer podemos afirmar que estava diante de uma crise de adolescência. Tudo porque o seu curso não servia para nada, sentia-se desvalorizada ela mesma e capaz de tudo. Mas Cristo, Ele diz: eu sou a luz do mundo. A luz que pode, no meio de qualquer tipo de trevas, independentemente dos outros, que pode iluminar a tua vida. É este Cristo extraordinário que nós temos. É este Cristo fabuloso que nos ama de tal maneira que nos pode falar desta forma. A esta mulher Ele vai dizer: vai e não peques mais. Mas Ele não lhe diz apenas: vai e não peques mais, mas agora ficas sozinha, ficas sem apoio, sem orientação. Não, Ele vai dizer: vai e não peques mais, porque eu sou a luz do mundo. E é nessa luz que tu tens de viver. É na minha luz que a tua vida tem que existir, para que à tua volta tudo possa ser diferente. Convido-vos a olhar para o capítulo 1 do Evangelho de São João ainda, mas agora a lermos o versículo 9. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9. E esta é a revelação que o Senhor Jesus Ele faz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a quem? O que é que lá está? Qual é a razão para que Cristo, afirmando-se a luz do mundo, Ele tenha vindo a esta terra? Para quê? Meus irmãos, não sou eu que eu estou a dizer. Queridos jovens, não sou eu que eu estou a dizer. É
é a própria palavra inspirada. Veio ao mundo e ilumina todo o mundo. E nós podíamos dizer, mas nós estamos a viver cada vez mais numa altura de trevas. Mas quanto maior densidade é as trevas, mais se faz notar a mais pequena fonte de luz. E a grande diferença entre o branco e o negro, entre as trevas e a luz, é que as trevas é absortor de toda a luz, retém-na. Enquanto que o branco, a luz, é ao contrário, expele a própria luz, partilha a luz com os outros. Ora, o Senhor Jesus é esta mulher, Ele quer alguém que vivia nas trevas, Ele quer que ela se torne diferente, dizendo-lhe, segue-me, tu viverás na luz. Vai e não peques mais, diz-lhe o Senhor. Acima de tudo, ele sabia que a verdadeira luz do mundo é o amor. Lá no céu, com o Pai, com o Espírito, ele sabia como é que isso acontecia. Jesus, ele tinha passado por todas as suas experiências nesta vida. Aquilo que a sua mãe lhe contava, aquilo que ele tinha lido e aprendido nas profecias, aquilo que ele experimentava com os 12 e que o levava a saber quem ele era. Jesus, que tinha sido usado pelo Espírito do Senhor e que por isso também lhe dava essa mesma certeza. Hoje, Jesus, ele mostra-nos que no seu dia-a-dia, não só ele viveu nesse relacionamento com o Pai, nesse relacionamento de amor, como o transportava e o transformava na vida dos outros. Vimos esta mulher, mas quantos e quantos nós não poderíamos ver nas Sagradas Escrituras? E o Evangelho de São João termina de uma forma peculiar. Porque o Evangelho de São João, ele vai dizer, muitas outras coisas poderiam ter sido escritas sobre aquilo que Jesus fez. João está a dizer que a biografia que ele escreve de Jesus é seletiva. Não escreveu tudo. Mas, no fundo, ele está aqui a deixar aberto também uma porta que diz muitas outras páginas de luz serão feitas pelos tempos e as eras. Em 2011, com os jovens e com a igreja do Funchal. No seu dia-a-dia, ele viveu tocando as pessoas. Ele viveu curando. Ele viveu auxiliando os outros na expressão máxima de amor. Convido-vos a lermos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, os versículos 14 a 16. Este é um texto que todos nós conhecemos também muito bem. E o Senhor vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus aqui agora está a dar um passo mais. Ele está aqui a ir um bocadinho mais à frente. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas vocês, como vidas que existem na minha luz, vocês são também a luz do mundo.
Tomemos o exemplo do Sol. O Sol é a fonte de luz, de calor, é a fonte de vida da nossa Terra. É alguma coisa de extraordinário. Tem luz própria, tem vida própria. Mas se nós olharmos para a Lua, nós vamos dizer que a Lua é uma rocha. É uma grande rocha e que por si só não tem luz, não pode ter, não faz mais nada. Sabem que é curioso que a Lua, quando está virada para o Sol e que num ponto em que está mais próxima do Sol, pode atingir 123 graus centígrados, mas ao mesmo tempo, no momento em que ela está mais afastada do Sol, ela pode atingir 233 graus negativos. É impossível a vida. Lembro-me dos tempos que estava em França, a temperatura mais baixa que alguma vez atingi no pico dos Alpes, andava na casa dos 23 graus negativos. Era o suficiente, na altura eu tinha a barba maior, para fazer assim à barba e os pelos partiam-se. Estamos a falar de temperaturas de 233 graus negativos. O afastamento. E vejam a imagem extraordinária que nós temos para o nosso relacionamento com o Senhor. Na nossa própria luz, no nosso próprio coração. Quando nós olhamos para o nosso coração, para a nossa vida e sentimos esse apagão, então o Senhor nos chama a nos aproximarmos mais dele para que reflitamos a sua luz. Meus queridos irmãos, certamente que vocês se lembram daquilo que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, na medida que quê? O que é que ele diz, o resto do texto? Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. É isto que ele está a dizer. A nossa luz só a podemos ter, só a podemos encontrar na medida em que nós nos encontramos com Cristo Jesus e próximo dele. A serva do Senhor, ela faz-nos uma pergunta. Ela diz assim: compreendemos que somos a luz do mundo? Deixamos nós, diante as nossas palavras e o nosso comportamento em casa, um rastro de luz que conduza ao céu? O que é que significa ser a luz do mundo? Significa termos Deus como nosso guia, ter o companheirismo dos santos anjos, refletir a luz que brilha sobre nós e que vem lá do alto. Mas se falharmos em praticar a cortesia, a paciência e o amor cristãos no seio da nossa família, Deus e os anjos são repelidos. E em vez de sermos a luz do mundo, somos corpos de escuridão. Isto é exatamente aquilo que a irmã Ellen White tem a coragem da inspiração para nos dizer: vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. Nós temos esta escolha. Nós temos esta possibilidade e esta oportunidade. Uma vez li um pequeno livro que contava a experiência de um pioneiro adventista junto das ilhas da Papua Nova Guiné. Desde miúdo sempre foi fascinado pelas histórias de missões. A minha primeira motivação para ser pastor era partir à aventura nas missões nos locais mais longínquos. Esse irmão chamava-se Steve Currow e
conseguiu angariar algum dinheiro para comprar um barco que lhe permitisse andar pelas ilhas, levando tratamentos, levando a mensagem, levando luz. E ele, por contactos, ele que vivia na Nova Zelândia, encontrou que na Austrália um barco estava à venda por um preço extremamente acessível, melhor do que aquilo que ele compraria na Nova Zelândia. Ele tirou o brevet, comprou o barco e meteu-se a caminho para o ir buscar e trazer o barco de volta para junto dele. Simplesmente quando ele vinha com o barco a navegar sozinho, uma tempestade se lhe veio e, como ele não era muito experiente ainda, levou o barco para cima de umas rochas que se partiu todo. Agarrado a um pedaço do barco, ele consegue, na noite que estava escura como o breu, chegar junto da praia, de um local que ele não fazia a mínima ideia onde se encontrava. Ferido, desencorajado, sentia-se abandonado e a questionar-se: mas Senhor, eu apenas te queria servir, eu apenas queria fazer uma coisa extraordinária pelos outros, e este acontecimento agora de repente. E as horas passavam-se e ele não sabia como se mexer. Começa a caminhar, arrastando-se por aquilo que ele sentia serem encostas, até que, a um determinado momento, ele desiste e deita-se no chão, dizendo: se eu amanhã ainda estiver vivo, quando os raios do sol se levantarem, Senhor, será por teu milagre. Mas ao mesmo tempo que ele se encontrava desta maneira, alguém, um homem idoso, que tinha a mania de ser ermita, vivia no topo da ilha, vivia lá no cimo, e como vivia isolado, levantava-se todos os dias às 4:30 da manhã, pontualmente. E tinha um ritual que era cíclico. Não fugia muito. 4:30 levantava-se. Primeira coisa que ele fazia era acender uma vela que ele ia todos os dias refazendo com a mesma cera, que derretia novamente durante o dia, para que de manhã voltasse a acender. Dava uma luz muito tênue, mas na sua barraca era o suficiente para ele poder se levantar, fazer a sua meditação, preparar para ir para o seu trabalho. E quando, passado 1h, às 5:30, ele se prepara para tomar o seu pequeno almoço, ele ouve alguém que lhe bate à porta. Ele abre a porta espantado, ainda para mais àquela hora da noite, não acreditando muito em nada do que estava a passar. Ele abre a porta e vê Steve Currow ali aos pés da sua porta. Uma luz tênue, de uma pequena vela, mas uma luz pequenina, que foi o suficiente para ser ponto de referência, para salvar naquela noite a vida daquele homem, que de outra forma não chegaria à alvorada pelo frio, pelas circunstâncias em que se encontrava. Uma pequena luz que pode fazer a diferença. Hoje o Senhor Jesus, Ele chama-nos desta maneira, dizendo: eu sou e eu quero ser a luz na tua vida. Mas ao mesmo tempo Ele te diz: sê uma luz neste mundo para os outros. E meus irmãos, meus queridos jovens, por isso mesmo, permitam-me que termine
este início de semana de oração de uma forma um pouco fora de vulgar. Normalmente apelos fazem-se no fim de tudo, mas permitam-me que comece desta maneira, dizendo-vos que o Senhor Jesus, esta semana, Ele vos quer dizer: eu sou aquele que tem as respostas para a tua vida. Eu sou aquele que tem vida para te dar. Eu não sei quais são os constrangimentos de todos vós. Alguns escreveram-me e por esses eu tenho estado a orar de forma específica. Mas eu gostaria de vos convidar, aqueles que o desejarem, a colocarem-se de pé para podermos dizer: Senhor, eu quero receber a tua luz e quero transmitir a tua luz, para que eu possa elevar uma prece. Afinal, estamos numa semana de oração aos céus. Eterno Pai, cada dia que passa, cada momento que passamos nesta terra, são momentos em que mais sentimos a escuridão que o pecado vem trazer. São momentos que mais nos sentimos desorientados, às vezes perdidos, sem identidade. Mas hoje, ao apresentarmos-nos perante Ti, queremos Te dizer que, como Moisés, nós queremos ouvir o grande Eu Sou na nossa vida. Que, como os discípulos, nós queremos ouvir o grande Eu Sou na nossa existência. Mas como aquela mulher, nós queremos ouvir: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da tua existência. Por isso, Pai, eu te suplico que, mais do que pelas palavras de alguém, tu possas tocar com o teu toque de amor a vida e a existência de cada um de nós aqui presentes, e que a todos tu sejas a resposta. Que a todos tu sejas aquela luz minúscula que quer crescer para iluminar por completo a vida. Mas ajuda-nos que, pela coerência da nossa vida contigo, outros possam te conhecer e desfrutar da mesma alegria e do mesmo valor. No nome de Jesus, te suplicamos que esta semana possa ser abençoada por Ti. Amém. De terminar esta noite, esta manhã, com o hino que começamos, o hino tema, vai ser projetado. É um hino, a tua palavra.
Eterno Pai, uma vez mais, vimos junto de Ti suplicar-te que possamos ser acompanhados pela Tua luz ao sairmos desta Tua casa e que ela possa permitir que os lugares recônditos da nossa existência possam ser iluminados e limpos por Ti. Acompanha a cada um dos presentes com a Tua graça, a proteção do Teu rosto e a bênção e a paz que só em Ti é possível encontrar. No nome de Jesus. Amém. Tudo em ordem? Sábado. 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 Bênçãos do Senhor. Sábado.